Dentro do diagnóstico diferencial do edema vasogênico também vão entrar diversas alterações infecciosas. Vamos começar então pela inflamação das meninges, que é a meningite. Ela pode incluir a pia mater, a aracnoide e ou o líquor. Normalmente é uma disseminação hematogênica e o diagnóstico da meningite é clínico e laboratorial. Ou seja, você pode ter um exame normal e ainda assim ser um diagnóstico de meningite. Então, qual a indicação dos exames de imagem nesses casos? Bom, eles servem basicamente para avaliação das possíveis complicações, empiema, isquemia, hidrocefalia, alterações inflamatórias cerebrais, abscesso, ventriculite, dentre outros. Então, essa é uma imagem de ressonância magnética, ponderada em T1, e numa sequência pós-contraste. É importante vocês saberem que isso aí é pós-contraste para avaliar direito a lesão. Então, reparem nas setas curvas, um realce das cisternas da base, fazendo o contorno ali do que seria a região que tem líquor, e fazendo o contorno do mesencéfalo, aquela região que tem o formato da cabeça de Mickey. Essas alterações inflamatórias nas cisternas da base podem acabar alterando o fluxo do líquor e gerando dali para cima, né, a montante, uma hidrocefalia, que nesse caso é o que está acontecendo. Nós temos também dilatação dos cornos temporais dos ventrículos laterais, apontado pela seta reta. O padrão de imagem da meningite, então, principalmente na ressonância magnética. A tomografia não tem uma sensibilidade tão alta, mas nas sequências de ressonância magnética pós-contraste, nós vamos ver que qualquer região que tenha líquor, já que é uma inflamação das meninges e do líquor, ela vai ter um hiperrealce. Então reparem, na primeira imagem, que os sulcos estão brilhando nas sequências pós-contraste e que também, na segunda imagem, as folias cerebelares também estão com um hipersinal. E esse hipersinal é justamente a alteração inflamatória das meninges nos sulcos. Aqui um caso de um paciente do sexo masculino de 24 anos de idade que cursava, tinha um quadro clínico de cefaleia, febre e vômitos. Nessa imagem nós temos a sequência FLAIR, que é uma ponderação em T2, reparem na substância branca aí desse paciente. E o que a gente tem é um hipersinal que não era o esperado nessa região dos sulcos. Então vamos lembrar, no T2 o líquor brilha, no FLAIR o líquor tem o sinal retirado da imagem, mas o líquor normal tem o sinal retirado. Quando há um processo inflamatório ali nas meninges, acaba que os sulcos ficam com o hipersinal. Então é como se fosse uma imagem em FLAIR parecendo contaminada ali. Essas setas curvas estão apontando para os hipersinais nos sulcos. Uma complicação decorrente das alterações inflamatórias cerebrais, a cerebrite, que pode ser também decorrente de meningite ou não, é o abscesso. Então o abscesso, assim como em outras partes do corpo, é uma coleção normalmente bem delimitada, com efeito de massa, e quando injetamos contraste, temos um realce anelar da lesão, então um realce periférico, mas diferente do glioblastoma, um realce regular periférico. A maioria desses abscessos decorre de disseminação hematogênica, e é bom perceber que ali no centro da lesão nós temos células inviáveis, né, células do patógeno e de resposta do corpo inviáveis. E na periferia nós temos ali alteração inflamatória mesmo, com esse realce em anel. Então, nessa imagem aí, nós temos uma tomografia computadorizada na sequência pós-contraste e um abscesso temporal à direita, demarcado ali com seu realce característico em anel e com edema vasogênico ao redor. Agora, nessa segunda imagem, um paciente de 12 anos de idade que cursava com cefaleia e vômitos. Tem um pós-contraste, nós identificamos de novo uma lesão temporal à direita com realce anelar. Reparem que as paredes são finas, o realce, apesar de ser anelar, ele é de certa forma regular, e a área central não tem realce. Essa área central sem realce não é aquela mesma necrose que nós vimos lá no glioblastoma. Reparem que essa área central, quando fazemos a sequência de difusão, que é a próxima imagem, nessa sequência de difusão, nós vemos que essa área central tem restrição à difusão. Então, o abscesso ele tem realce anelar e a área central acaba tendo um conteúdo muito espesso que restringe a difusão das moléculas de água. Em contraste com o glioblastoma, por exemplo, que tem um realce muito mais heterogêneo e que a região de necrose central não tem restrição à difusão.
o abscesso muitas vezes pode ser maior e mais irregular, como é o caso desse paciente aí da imagem. Nós temos uma tomografia computadorizada pós-contraste. Reparem que nesse caso foi feita uma craniectomia, então retirada uma parte da calota craniana, porque o abscesso estava crescendo e provavelmente causando compressão e hipertensão intracraniana. Então, o padrão de realce do abscesso é o mesmo, só que nesse caso, pelo efeito de massa, foi necessária a retirada de uma parte da calota craniana e talvez, provavelmente depois, essa calota é recolocada após a resolução do processo. Vamos fazer aqui um exercício de diagnóstico diferencial. 2 pacientes, aí nós temos 2 tomografias computadorizadas pós-contraste. Reparem se o realce anelar é igual para os dois lados. É evidente que aqui a gente poderia ter informações clínicas diferentes que acabariam justificando, né? Então, por exemplo, se o paciente tivesse com febre, tivesse um quadro com alterações laboratoriais sugestivas de infecção, a gente pensaria mais em abscesso. Mas muitas vezes essas informações não são colocadas no pedido, e aqui só para treinar o olho eu não vou passá-las para vocês. Então, reparem na primeira imagem e na segunda imagem. O que está de diferente nesse realce? Se a gente reparar bem, vocês veem que os dois realces são periféricos, mas na segunda imagem, a parte lateral desse realce ela é mais irregular e também de limites menos definidos do que a primeira imagem. Então aqui nós temos exemplos de diagnósticos diferenciais, o abscesso na primeira imagem e um glioblastoma na segunda imagem. Por isso, muitas vezes, os estudos são complementados com ressonância magnética e por isso é fundamental termos acesso às informações clínicas do paciente para fazer um diagnóstico diferencial adequado. Outra alteração infecciosa é a neurocisticercose, que consiste na infecção intracraniana causada pela Taenia solium. Essa infecção ela normalmente se dá em 4 estágios, que são chamados de estágios de Escobar. Primeiro, o parasita chega ao sistema nervoso central, ainda viável e com sua membrana intacta, enquanto o hospedeiro ainda não começou a reagir contra ele. Essa é a chamada fase vesicular. Na segunda fase, nós temos a fase vesicular coloidal, em que o paciente reage contra esse parasita, o parasita acaba morrendo, e daí você tem, então, pela reação do hospedeiro, o edema circunjacente à lesão. Essa fase, por ter edema e por ter uma série de migração de citocinas para aquela região, o paciente vai apresentar-se sintomático. Normalmente, quando o paciente chega ao hospital com algum sintoma, ele chega na fase vesicular coloidal. Com a progressão da resposta do hospedeiro e a morte do parasita, ao longo do tempo o que vai acontecer é uma redução do edema circunjacente e com realce ainda persistente, mas muitas vezes diminuído nessa região, que é a terceira fase chamada de nodular granular, que culmina no final do processo com a fase nodular calcificada, em que o processo já foi ali restrito pelas alterações de reação do hospedeiro, e aí nós temos então um nódulo calcificado sem edema ao redor, também uma fase assintomática na maioria dos pacientes. Cada fase dessas tem um aspecto de imagem característico e nós veremos nos slides a seguir. Então essa primeira fase, imagem em flare, muito importante na ressonância magnética sempre saber em qual sequência que nós estamos lidando. Reparem que essa é uma imagem em flare, tem ali um cisto de limite bem definido, como o líquido no meio do cisto ele está livre, né, ainda não teve nenhuma reação do hospedeiro, então ele tem o sinal anulado, assim como o restante do líquor. Então o líquido dentro do cisto não é líquor, mas acaba com o sinal anulado também. E daí você tem o cisto de limites bem definidos, no lobo parietal esquerdo, sem edema circunjacente. A primeira fase, fase vesicular, em que o paciente normalmente não tem sintoma. Agora, o mesmo paciente, no mesmo exame, na imagem T1 pós-contraste, nós vemos que praticamente não há realce dessa lesão, tem um mínimo realce periférico apontado ali pela seta curva, e nas setas retas nós temos outras lesões que estão já na terceira fase desse processo. Não se atentem a ela por enquanto não. A segunda fase do processo é a vesicular coloidal. Então nessa fase, de fato, começa a reação do hospedeiro em relação ao parasita. Essa é uma imagem, uma tomografia pós-contraste. Vocês conseguem ver uma lesão com realce periférico apontado pela seta curva, com um nódulo excêntrico apontado pela seta reta, que é o scolex.
E reparem que há um edema vasogênico circunjacente e hipodenso marcado aí pela seta aberta. Na ressonância magnética, essa é uma sequência FLAIR, nós teremos o edema vasogênico circunjacente, a lesão, está demarcada aí com as setas curvas, e a seta aberta aponta para o centro do cisto, que teve o sinal anulado, assim como do líquor, porque é uma região bastante liquefeita. A terceira fase do processo é a nodular granular. Essa é uma imagem de ressonância no T1 pós-contraste que nós já vimos. E reparem ali nas setas retas, as setas simples, que houve uma importante redução do edema perilesional, uma importante redução do realce da lesão e o cisto diminuiu bastante de tamanho. Então, essa é a terceira fase do processo da neurocisticercose. E a última fase do processo, a nodular calcificada, é a fase que a gente mais vezes encontra nos exames de imagem como um achado incidental, a presença de um ou mais nódulos completamente calcificados, sem realce e sem edema circunjacente. Esse é o final da resposta e como o paciente vai se manter para o restante da sua vida. Aqui nessas imagens nós temos então o processo como o paciente normalmente se apresenta ao serviço de saúde quando está sintomático, na fase vesicular coloidal, reparem que tem edema, tem realce, e na última imagem nós temos ali o padrão característico da última fase, que acaba sendo a mais identificada nos exames de imagem, porque o exame foi solicitado por outra causa que não um sintoma relacionado à neurocisticercose. Em pacientes imunossuprimidos, nós temos algumas entidades que são mais frequentes do que a população em geral, muitas delas são infecções oportunistas. As meningites, por exemplo, quando são mais frequentes na população em geral, principalmente na pediátrica, as meningites bacterianas. E também existem as meningites virais, mas em pacientes com contexto de imunossupressão, torna-se muito mais frequente a meningite por criptococcus. Eu não coloquei imagens dessa meningite, se vocês quiserem podem pesquisar no Radiopedia, por exemplo, mas o achado característico é a presença de múltiplos cistos na região das cisternas da base, apesar de muitas vezes o que você ter ser apenas um hiperrealce meníngeo, como aqueles que a gente já viu ao longo da aula. Existem também alterações encefálicas que podem estar associadas à imunossupressão. E daí, nesse caso, é importante saber a ordem, assim, qual o mais frequente, qual a lesão focal mais frequente. Isso, por vezes, é cobrado em prova, não só da faculdade, como também de residência. Então, eu coloquei aí para vocês, se você identifica uma lesão focal encefálica num paciente com contexto de imunossupressão, você deve voltar a sua suspeição para essas principais hipóteses aí. Então, como primeiro diagnóstico, a neurotoxoplasmose, como segundo diagnóstico mais frequente, o linfoma primário do sistema nervoso central, e como terceiro diagnóstico mais frequente, a leucoencefalopatia multifocal progressiva, que é decorrente da infecção oportunista relacionada ao vírus JC. Agora, nos pacientes HIV positivos, isso aqui não é uma infecção oportunista, isso é uma infecção relacionada, uma infecção direta pelo vírus HIV e, portanto, não acontece em pacientes imunossuprimidos por outras causas. Nós podemos ter também a lesão difusa, a encefalopatia direta pelo HIV, que nós veremos mais à frente. E se nós colocarmos todos eles em perspectiva, tanto lesões difusas quanto focais do encéfalo, o mais comum é a lesão no paciente HIV positivo, obviamente. O mais comum é a lesão difusa direta pelo HIV, depois a lesão focal, e aí seguindo a ordem normal, né, neurotoxoplasmose, depois linfoma, depois vírus JC. Falando então da neurotoxoplasmose, que é a infecção oportunista do sistema nervoso central mais comum em pacientes com imunodeficiência, ela é a infecção oportunista causada pelo Toxoplasma gondii e ela é frequente tanto em pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida, quanto em pacientes que têm outras causas de imunossupressão, seja por uso de corticoide ou de outros medicamentos, por exemplo, em pacientes que fizeram transplantes. Como essa é uma população que vem aumentando, então nós temos de ter maior atenção para esse diagnóstico hoje em dia. Na tomografia, pode apresentar-se como lesões hipodensas de limites pouco definidos, e na ressonância nós vamos ver lesões hipointensas com uma área de edema circunjacente, e nas sequências pós-contraste nós vamos ver um realce periférico ou em alvo, tanto na TC quanto na ressonância magnética.
Reparem no padrão característico das alterações da neurotoxoplasmose e a ressonância magnética. Essa é uma imagem ponderada em T1, pós-contraste endovenoso. Nós temos as múltiplas lesões com realce periférico, algumas vezes com uma área de realce mais central também, que dá essa aparência chamada em alvo. E nesse caso estão localizadas lesões em ambos os tálamos, apontadas pelas setas abertas, e também nas regiões occipitais bilaterais. Já nessa segunda imagem, nós temos uma lesão agora vista na ponderação em T2 e com saturação do líquor, então esse aqui é o flare. Nós podemos ver que a lesão é mais difícil o reconhecimento desse padrão em alvo no T2, mas fica bem mais evidente a presença do edema vasogênico circunjacente. Agora um outro paciente, essa é uma tomografia computadorizada, pós-contraste, reparem que o padrão se repete. Então, múltiplas lesões, com realce periférico, algumas vezes com aparência em alvo e com edema vasogênico circunjacente. Tem uma lesão aqui, na região frontal à direita, na região frontal esquerda, outra ali adjacente, e se olhar com calma a gente consegue identificar até umas outras posteriores aqui também. Então, não é um padrão patognomônico, mas pacientes imunossuprimidos com lesões focais, principalmente com realce periférico, nós vamos lembrar da possibilidade de neurotoxoplasmose. A segunda lesão focal mais frequente em pacientes com imunossupressão é o linfoma primário do sistema nervoso central, que é um linfoma, um tumor maligno composto por linfócitos B. Pode acontecer tanto em pacientes que têm a síndrome da imunodeficiência adquirida ou ainda pacientes com outras causas de imunossupressão. Ela é uma lesão que muitas vezes vai cursar com realce na região dos núcleos da base, atingindo ou não também a substância branca ao redor dos ventrículos. A maioria dessas lesões são supratentoriais e na tomografia tem um padrão que chama a atenção, também não patognomônico, mas bastante característico, que é ser espontaneamente hiperdensa. Então, primeiro, nessa imagem de ressonância magnética, nós temos aí um T1 pós-contraste. Reparem, áreas de realce. O realce é homogêneo. Lembrem-se, por exemplo, do realce do glioblastoma, que era bastante heterogêneo, do realce da toxoplasmose, que era anelar, do realce do abscesso, que também era anelar. Aqui nós temos um realce homogêneo na região dos núcleos da base, ali, pegando o tálamo dos dois lados, e também na cabeça do caudado à esquerda. Num outro paciente, uma lesão posterior junto ao esplênio do corpo caloso, com realce homogêneo e que utiliza-se do esplênio do corpo caloso para atingir a região contralateral ao início da lesão. Então, lembrem-se que o glioblastoma também tem essa característica de muitas vezes ter uma disseminação através do esplênio do corpo caloso, mas o padrão de realce aqui nos faz pensar que esse é um linfoma primário e não um GBM. Além disso, tem também a informação de que o paciente pode ser imunossuprimido, que também vai nos ajudar no diagnóstico diferencial. A encefalite direta pelo HIV, como eu disse, ela só acontece em pacientes HIV positivos, então não está relacionada apenas à imunossupressão. Não é uma infecção oportunista, ela é a alteração causada diretamente pelo vírus. E ela é, sim, a alteração neurológica mais frequente de pacientes HIV positivos. Primeira coisa que tem que se considerar é descartar as causas reversíveis de alterações neurológicas, como desidratação, desnutrição, alcoolismo e outras que podem estar associadas. Mas caso tudo isso seja descartado, num paciente HIV positivo, devemos pensar em encefalite direta pelo vírus. O padrão de imagem, ele é, grosseiramente falando, um encéfalo velho, um paciente jovem. Então, aqui nós temos ressonância magnética ponderada em FLAIR. Podemos reparar que os ventrículos estão maiores do que o normal. Também os sulcos estão mais proeminentes. Reparem ali na fissura silviana, que está apontada pelas setas curvas. As setas retas estão apontando para a proeminência ventricular. Então é como se o encéfalo tivesse atrofiado e por isso os espaços licóricos aumentaram compensatoriamente. Você tem a atrofia difusa e um hipersinal ao redor dos ventrículos, que estão esse hipersinal apontado pelas setas abertas. A informação relevante aqui, nós precisamos, na verdade, de duas informações relevantes. Uma, se o paciente tem HIV, e a segunda é qual a idade do paciente.
Então, para um paciente de 90 anos de idade, essa ressonância pode ser o considerado normal das alterações degenerativas de um paciente de 90 anos de idade. Mas se esse paciente tiver, por exemplo, 40 anos de idade, essa é uma ressonância alterada e sugestiva de encefalite pelo HIV. Então, para encerrar a aula, já que nós falamos de alterações degenerativas, nós vamos ver quais são as alterações usuais do envelhecimento. O que acontece com a maior parte da população é uma atrofia encefálica difusa, com perda de parênquima cerebral, e daí os espaços licóricos vão acabar aumentando de forma compensatória ou ex vacuum. Então, os sulcos ficam aumentados, os ventrículos ficam de tamanho também aumentado, mas isso não por uma doença dessas regiões, mas sim pela atrofia encefálica. Além disso, a substância branca passa por algumas anormalidades que podem estar relacionadas a doenças de pequenos vasos. Então, principalmente ao redor ali dos ventrículos laterais, você tem alterações da substância branca. Esse é um esquema que mostra, né, a diminuição, a atrofia dos giros encefálicos e aumento compensatório dos espaços licóricos, ou seja, tanto dos sulcos quanto também dos ventrículos. Reparem aí que nessa imagem está falando da alteração da doença de Alzheimer avançada, mas esse é o envelhecimento para a população em geral. O que acontece no Alzheimer muitas vezes é que essa atrofia ela fica um pouco mais seletiva. Você tem, em vez de um comprometimento difuso do encéfalo, você tem um comprometimento muitas vezes preferencial da região do hipocampo, que é o que acaba ocasionando aí as alterações clínicas identificadas na doença de Alzheimer. Então, nessas imagens, nós temos uma comparação do que é, na primeira imagem, o encéfalo normal, em que você tem pouca identificação dos sulcos, são todas tomografias, né? Pouca identificação dos sulcos, os ventrículos laterais parecem até comprimidos, tamanha a massa encefálica do paciente, e na segunda e terceira imagem nós temos os sulcos muito mais proeminentes, os ventrículos laterais também muito mais proeminentes, que é o típico do envelhecimento normal. De novo, o que é importante aqui é saber qual a idade do paciente. Então, para a segunda e terceira imagens, se o paciente tiver 90 anos de idade, tá tudo bem. Se o paciente tiver 40 anos de idade, tem algum processo ali subjacente. Na ressonância magnética, o que nós veremos, além do que já foi falado, esse é um paciente de 72 anos, com atrofia global, então com sulcos proeminentes e ventrículos proeminentes. Mas eu queria chamar a atenção para essas setas retas que apontam para hipersinal na substância branca ao redor dos ventrículos laterais. Essas são alterações de pequenos vasos, que é a doença microangiopática, que está relacionada aos mesmos fatores de risco das doenças cardiovasculares. Então, um paciente que tem hipertensão, dislipidemia, tem maior chance de ter essas hiperintensidades de sinal na substância branca periventricular, que ainda está em estudo, não sabe-se muito bem o que causa ou o que isso poderia gerar para o paciente, mas são alterações vistas comumente no envelhecimento. Paciente um pouquinho mais velho agora, sequência FLAIR, 79 anos, reparem no envelhecimento normal, alargamento dos sulcos ventrículos, e ali as setas curvas apontam para um hipersinal periventricular próximo ao esplênio do corpo caloso, que também são comuns no envelhecimento normal, não são alteração nesse caso. Aqui, mais um comparativo, eu sei que a imagem está um pouco pixelada, mas só para vocês identificarem, na primeira imagem a ressonância de um paciente de 22 anos e na segunda imagem a ressonância de um paciente de 89 anos, ambas no FLAIR. Reparem, aumento dos ventrículos, aumento dos sulcos e essas hiperintensidades de sinal ao redor dos ventrículos e também na substância branca. E com isso finalizamos a nossa aula. Estou à disposição de vocês no AVA caso tenham alguma dúvida.